Olá, como vai? Já era para eu ter aparecido aqui para falar sobre a atualização da Lei de Estrangeiro, né? A Lei 18 de 2022 que trouxe alterações à Lei de Estrangeiro, que é o que a gente sempre fala aqui no canal, sobre imigração de maneira legal. Então, hoje eu vim falar especificamente, não sobre todas as alterações, que são muitas, e a maior parte delas muito benéficas, mas eu vim falar especificamente sobre o caso dos nômades digitais. Porque é um grande público do escritório, a gente vê uma crescente demanda de imigração desse público, então a gente vai focar um pouquinho nesse público hoje nesse vídeo. Bom, os nômades digitais, até agora, em agosto de 2022, que foi quando teve a alteração da Lei de Estrangeiro pela Lei 18 de 2022, eles não tinham uma disposição legal, um tipo de visto específico para eles. Eu já até tenho material aqui falando sobre o assunto. Apesar de muita gente sempre dizer que existia um visto, né, de nômade digital em Portugal, não existia. O que existia era o seguinte, era o D7, que é o visto de rendas passivas, aplicado com uma certa interpretação aos nômades digitais. Mas o que acontecia na prática era uma verdadeira insegurança jurídica, porque a gente, né, nós advogados de imigração, a gente tinha uma certa dificuldade de lidar com essa modalidade, com essa categoria dos nômades digitais, porque não existia um regramento muito claro. Então a gente fazia uma interpretação, na verdade a gente ainda faz, eu vou dizer porque daqui a pouco, uma interpretação do visto D7 para poder enquadrar essa categoria dentro desse visto D7. Por isso que eu sempre falo, nômade digital, né, que são pessoas que trabalham para empresas, seja por meio de contrato de prestação de serviço, seja por meio de contrato de trabalho, ou seja, uma pessoa que é empregado de uma empresa ou um prestador de serviço para uma empresa sediada em qualquer lugar do mundo e que tenha liberdade geográfica, que possa trabalhar em qualquer lugar do mundo porque o trabalho é remoto, o trabalho é online. Então essas pessoas que são os nômades digitais, até então a gente enquadrava como uma hipótese do visto D7, mas uma interpretação. E o que qualquer interpretação faz? Com que a análise seja discricionária, com que a análise seja subjetiva. E uma análise subjetiva pode gerar, em alguns casos, um indeferimento de um visto. Óbvio, para quem trabalha com isso, né, nós advogados que trabalhamos com isso gera insegurança jurídica e a gente não pode passar uma certeza para o cliente de deferimento, né, de acolhimento desse visto de residência. Por isso que hoje ainda, né, a gente ainda não tem regulamentado essa Lei 18 de 2022 que fez a alteração à Lei de Estrangeiro. Então a gente hoje ainda não consegue aplicar a nova categoria de nômade digital, que aí sim é previsto expressamente nessa lei, e a gente continua aplicando essa interpretação do visto D7. Por isso que é muito, muito, muito importante a assessoria de um advogado e que você passe por um advogado para que analise a sua situação especificamente para ver se é possível você, enquanto nômade digital, ser enquadrado no visto D7. Porque hoje, ainda que a gente tenha a nova disposição legal trazendo claramente a disposição nômade digital, a gente ainda não consegue aplicar com base nela porque falta uma regulamentação, certo? Então, para quem gosta de ler lei, eu tô aqui com a lei nova, que é essa Lei 18 de 2022, e ela fala no artigo 61B. Esse artigo 61B ele vai passar a fazer parte, né, da Lei de Estrangeiros, porque essa lei modificou a Lei de Estrangeiros. E ele fala claramente agora que é concedido a trabalhadores subordinados e profissionais independentes vistos de residência para o exercício de atividade profissional prestada de forma remota a pessoas singulares ou coletivas, ou seja, não importa se você presta esse serviço para a empresa ou se para outra pessoa física, com domicílio ou sede fora do território nacional, devendo ser demonstrado vínculo laboral ou de prestação de serviço, consoante o caso. Então, essa hipótese do 61B é exatamente a hipótese dos nômades digitais. São profissionais enquanto pessoas físicas, pessoas naturais que prestam serviço a outras empresas ou outras pessoas de caráter remoto. A hipótese do D7 vai continuar existindo. Ela é uma hipótese que, pelo que é a aplicação correta dela, serve para pessoas que têm empresas. Por quê? O D7 é um visto de renda passiva. E renda passiva a gente caracteriza, no caso de uma empresa, os lucros e dividendos desse sócio da empresa. Volto a dizer, o D7 pode ser aplicado para o nômade digital hoje, que ainda esse artigo 61B não tem regulamentação? Pode,
com ressalvas, tá? A depender de uma análise do profissional que vai te assessorar e sempre uma análise subjetiva depois dos órgãos portugueses. Então, por isso que é necessário uma construção e uma interpretação ali muito bem feita. Bom, eu espero que tenha ficado claro sobre essa questão dos nômades digitais. A gente sabe que Portugal agora está sendo um queridinho dos nômades digitais, né? Tem vindo muita gente da Europa inteira, de outros países, da América do Norte, enfim, que tem contratos que permitem, né, esse caráter remoto da atividade. Então é muito importante que seja aplicado para o visto adequado, para que você tenha uma autorização de residência adequada aqui em Portugal e que possa efetivamente exercer a sua atividade profissional fora de território nacional e ter a autorização de residência para residir aqui em Portugal. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, pode deixar aqui nos comentários também. E no Instagram eu fico falando sempre sobre todos os assuntos recorrentemente. Então, se você quiser seguir lá, é Rafaela Barbosa e 3 E's no meio. Rafa Você vai encontrar lá. Até mais.